gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as ferramentas assim básicas, essenciais que a gente utiliza na cartonagem, aquelas que a gente precisa assim para começar, sabe? Quando a gente decide que é realmente isso que a gente quer fazer, que quer trabalhar com cartonagem, a gente vai precisar de alguns materiais que são necessários, a gente precisa ter, né? E vou começar pela cola, que é um material assim necessário. A gente precisa de uma cola de boa qualidade. Eu utilizo essa da Cascorés Extra. É uma cola de ótima qualidade porque ela tem pouca adição de água, então ela é bem forte, ela é muito boa essa cola. Para mim colocar a cola eu utilizo sempre uma bandejinha dessas de isopor, que é muito bom. Eu só utilizo a bandejinha de isopor porque ela é muito boa para colocar a cola. A gente precisa também de um rolinho de espuma e pincel. Para a gente poder esparramar a cola, a gente precisa de um rolinho de espuma e de um pincel. São extremamente necessários, ajudam muito. A gente precisa também de fita crepe. A fita crepe, ela é uma aliada. A gente não consegue fazer cartonagem, deixar a peça com um acabamento perfeito, legal, sem o auxílio da fita crepe. Ela é extremamente necessária. Também é necessário que a gente tenha um estilete, né, pra gente cortar, se a gente for cortar o papelão. Se você for trabalhar só comprando kits e tal, não precisa, mas se você quer cortar o seu kit, a gente precisa do estilete junto com a régua de metal. A gente precisa da régua de metal para cortar com o estilete. Quando eu comecei, eu não tinha a régua de metal. Eu não tinha. Então, eu comecei utilizando aquela régua de madeira. Gente, e era muito ruim. Muito ruim, porque o estilete, quando ele passa, ele arrancava assim um pedaço da madeira. Então, é muito ruim. Mas, antes de eu ter a régua de metal, eu usava aquela régua. Era ruim, mas eu conseguia sim cortar, né? Era bem difícil, mas eu conseguia. E logo eu consegui comprar a minha régua de metal. É um investimento extremamente necessário. A gente precisa, essas ferramentas a gente precisa ter se a gente quiser trabalhar com a cartonagem. E para cortar, lógico, a gente precisa da base de corte. A minha é essa aqui. Essa é a minha base de corte. Só que também, quando eu comecei, eu não tinha base de corte. Eu tinha só o estilete, porque o estilete é baratinho, a gente compra, qualquer livraria a gente compra baratinho. Mas, como eu não tinha base de corte, eu utilizava um pedaço assim de papelão, sabe? Eu pegava, colocava o papelão que eu ia cortar em cima daqueles papelões de caixa e cortava. E cortava todo o papelão por baixo. Mas dava certo, era uma forma improvisada de se fazer. Mas logo eu vi que não tinha jeito, eu tive que investir na base de corte. Essas três ferramentas aqui, ó, elas se completam: a base de corte, a régua de metal e o estilete. Elas se completam. São ferramentas extremamente necessárias na cartonagem. Para a gente marcar nossas peças, só para não ficarem tortas, a gente precisa de um esquadro. Eu utilizo esse, não sei se vocês vão conseguir ver. Esse é o esquadro que eu estou utilizando, tá vendo? Esse daqui eu utilizo ele. Mas antes de eu comprar esse daqui, que é um esquadro assim mais profissional, eu usava aqueles de escola mesmo e dava super certo, sempre deu muito certo. Então, pode ser aquele esquadro baratinho que a gente compra na livraria, né? Já dá um resultado muito bom. É necessário você colocar o seu papelão no esquadro antes de cortar a peça, senão a sua peça fica assim, toda torta. Quando a gente monta a peça, ela tá meia penso assim, então o papelão tem que estar no esquadro. No começo eu não me atentava muito para isso e as minhas peças assim iniciais ficaram meias assim. Depois eu descobri que é porque o papelão não estava no esquadro. Então o esquadro é sim necessário para a gente colocar o papelão no esquadro e a nossa peça sair certinha, bonitinha. A gente precisa também da tesoura, a gente precisa, né, de uma tesoura, ela é essencial. Eu sempre utilizo duas tesouras, uma para tecido e uma para papel. Então, a minha tesoura de tecido, eu não corto papelão com ela de jeito nenhum. Então, duas tesouras.
Se você não tem 2 tesouras, não tem problema, pode utilizar uma só. Mas é sempre bom você optar por uma para tecido e uma para papel, para papelão. Também eu utilizo, não é tão, esse é o fio de cabelo, estão vendo? Essa ferramenta aqui chama fio de cabelo. Não é assim tão necessária, mas é muito boa na hora da gente fazer aqueles cantinhos. Ela auxilia muito para sair um cantinho perfeito. Porque na cartonagem, o acabamento, ele é essencial, sabe? O acabamento tem que estar perfeito. Então, o fio de cabelo, essa pecinha aqui, é uma cantoneira, chama-se cantoneira fio de cabelo. Ela é muito boa pra gente fazer aqueles cantinhos. Mas se você não tiver, não tem problema, você pode marcar o cantinho com a régua 0,3 ou meio centímetro, 0,3 centímetros, já dá para você fazer um cantinho bem legal. Então você tem que prestar muita atenção com os acabamentos, né? Também a espátula de silicone. Se é baratinho, a gente compra em casas de materiais para construção, é baratinho e ajuda a gente na hora de virar o tecido, de alisar. Então ela é muito necessária, ajuda muito para fazer um acabamento bom também, né? E eu utilizo, para marcar, eu utilizo uma lapiseira 05. Essa é daquelas baratinhas assim que a gente encontra, mas por que tem que ser a 05? Eu já marquei com lápis, com caneta, mas eles têm a ponta assim muito grossa. E a lapiseira 05 é uma das, eu acho que é a mais fina que tem, não sei, mas é uma das mais finas que eu encontrei, então eu só utilizo ela agora para marcar as minhas peças. Antes eu não marcava, antes eu marcava com caneta e eu achava assim que ficava muito grosso, né? Então, quando a gente corta a peça, sempre dá uma diferença de 1 milímetro, alguma coisa assim, e já dá uma diferença na hora de você montar, de finalizar uma peça, dá a diferença. Então, quanto mais fina a marcação, melhor é. Como eu falei no começo do estilete, eu comprei isso daqui, porque isso daqui são lâminas. A gente gasta muita lâmina de estilete, gasta muito. Então, esse pacotinho aqui, ó, essa embaladinha, vem com 10 lâminas, e então pra gente estar trocando. E eu tenho uma dica, uma coisa que eu uso, né, que eu descobri assim, sozinha, é que quando o estilete, quando ele tá cego, quando ele fica cego, a gente tem que quebrar o pedacinho, né, da lâmina dele pra vir a lâmina afiada. E ele tem umas marcaçõezinhas, não sei se vocês vão conseguir ver. Ele tem umas marcaçõezinhas onde a gente quebra ele. E eu tinha muito medo, muita dificuldade para quebrar esse negócio. Então tem um negocinho aqui que a gente tira para quebrar ele. Mas esse negocinho, se vocês verem, ele tá até enrolado com fio aqui, porque eu quebrei esse negocinho aqui tentando quebrar a ponta do estilete e não conseguia. Aí uma coisa que eu fui testando e eu falei assim, alguma coisa tem que dar certo. Com um alicate, eu não tenho aquele alicate de pontinha, né? Aquele alicate de bijuteria eu não tenho. Mas eu tenho o alicate de cutícula. Isso mesmo, alicate de cutícula. É muito bom, porque você posiciona ele assim, bem na marcaçãozinha e não precisa nem fazer muita força. E ele quebra. Então, essa é uma dica, né, que eu deixo pra vocês. Lógico que esse aqui não é o que eu utilizo para fazer unha, né? Vocês peguem um que já tiver velho, que já tá cego, vocês não usam mais, e utilizam para cortar a lâmina do estilete. Ela não vai voar assim, explodir, porque eu tinha medo. Toda vez que eu ia cortar, a lâmina pulava lá. Então eu tinha muito medo de cortar o estilete. Mas aí eu descobri essa técnica aqui, o alicate de cutícula, e gente, é maravilhoso, é muito bom. Eu utilizo também um cortador circular. Mas o cortador circular, ele não é assim tão necessário, não. Só com a tesoura você já consegue, sim, ter um bom resultado, porque ele é mais para cortar tecido mesmo. É só se a gente tiver, né, muita coisa para fazer, tá com pressa, então ele agiliza bastante, mas não é necessário, não. Então, essas foram algumas das ferramentas, né, assim, essas são as ferramentas, na verdade, as básicas, porque tem muitas outras ferramentas que a gente utiliza na cartonagem, né? Mas são ferramentas assim mais auxiliares, que ajudam a gente a ter mais agilidade no trabalho. Mas para quem está começando, essas são as básicas, aquelas que vocês vão precisar
né, para poder tá começando aí para fazer uma peça, né, legal, ter um acabamento bom, um acabamento perfeito. Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês, isso é o que eu queria, né, passar para vocês. Se você gostou desse vídeo, curte aí o vídeo para me ajudar na divulgação do canal. Se inscreva no canal para você receber notificações dos meus próximos vídeos que eu estarei gravando. E é isso, gente. Um beijo e tchau!